Acordei querendo mudar este cabelo. Não fazer uma mudança drástica não, mas eu acho que tava precisando dar um cortezinho. Tava meio sem corte, com as pontas quebradas e tal. Até aí tudo bem. Só que aí eu decidi cortar eu mesma, sozinha, comigo própria, sem ajuda de ninguém. Desde o ano passado que tem sido uma saga com este cabelo. Eu já tenho muito cabelo branco, muito mesmo. Tô pintando a raiz meio que quase que de 15 em 15 dias e ainda assim de vez em quando saia antes disso. Eu acho que todos os cabelos que estão nascendo agora, da agora pra frente, vão ser brancos. Então ano passado eu tive a brilhante ideia de querer fazer o cabelo meio cinza. Sabe, tipo aquelas luzes brancas? E aí, depois de muito pensar, até ainda botei uma enquete lá no Instagram na época, deu bem pau a pau, assim, a galera falando pinta, não pinta, pinta, não pinta. Acho que foi uma das enquetes mais acirradas. Mas aí, no fim, decidi pintar. E aí eu fui num lugar que eu pesquisei aqui, que era bom, com coloração e não sei o quê, e estragaram o meu cabelo. Primeiro de tudo, que não ficou cinza. E além do mais, tentaram consertar e aí descoloriram de novo. Eu sei que meu cabelo, tipo, acabou. Ele estava bem maior, eu tive que cortar um pouco dele porque as pontas estavam acabadas. Fizeram um tratamento lá mesmo de Olaplex grátis para tentar recuperar, mas ainda assim meu cabelo ficou muito estragado, muito quebradiço, muito feio. E aí desde então, isso foi tipo agosto do ano passado, eu acho, setembro, não me lembro bem, mas foi no verão do ano passado. Desde então eu tenho tentado meio que tratar ele um pouco mais, fazer uma hidratação aqui, uma hidratação ali, colocar óleo de coco, nanã e tal. Mas ainda assim ele não voltou a estar como era antes. E aí eu decidi cortar um pouco das pontas dele, decidi cortar um pouco mais das pontas dele. Eu cortei mais ou menos uns 4 dedos, que pode ser que não seja muito, mas acho que faz uma diferença grande. Acho que se você ver nas fotos de antes e depois vai dar pra ver a diferença. Há muito tempo que eu corto meu cabelo em casa, assim, do tipo, tiro as pontas, tento cortar uma franja, coisa assim, mas cortar assim tanto no comprimento, sozinha, a primeira vez, mas arrisquei, acho que deu certo, e aí eu decidi compartilhar com vocês. Filmei tudo, o que poderia ter sido uma perda de tempo, porque se tivesse ficado uma bosta eu não ia postar, mas como eu acho que deu certo, eu gostei do resultado, eu vou postar aqui mostrando como é que eu fiz, e aí vocês me dizem o que é que vocês acharam. Primeiro de tudo, lave o cabelo. Tem gente que acha que para cortar o cabelo é mais fácil quando o cabelo tá seco. Eu particularmente já tentei das duas formas e eu acho muito mais fácil com o cabelo molhado. Então eu sempre lavo o cabelo antes. Pentei o cabelo normalmente, desembaraçando ele todinho, sem deixar nenhum nó. Agora você vai dividir ele bem no meio. Se certifique de que a divisão está bem no meio, tanto na parte da frente como na parte de trás. Nesse caso é bom ter uma ajuda de um espelhinho para que permita que você consiga olhar a parte de trás. E se você vê que tem algum errinho para um lado, para o outro, dá para você consertar de boa, sem nenhum problema. Se você vê que tem algum errinho mais para um lado ou mais para o outro, você pega o pente novamente e separa só aquela partezinha ali que está precisando ser consertada. Com o cabelo já separado no meio corretamente, você vai prender um dos lados do cabelo com um elástico. Com a parte do cabelo que ficou solta, você vai dividir ela em duas partes. Eu gosto de começar com a parte de baixo, então eu pego a parte de cima do cabelo, geralmente jogo pra trás, pra poder começar com a parte que fica por baixo do cabelo. Daí você vai medir o tamanho que você quer cortar. No meu caso, eu queria cortar mais ou menos uns 4 dedos. Então eu medi os 4 dedos no cabelo e passei a tesoura. Lembrando que dessa mecha de baixo, eu cortei somente um pedacinho dela, pra poder ver se era o tamanho realmente que eu queria. E aí eu vou usar essa parte que eu cortei como referência para cortar o resto.
Feita a parte de baixo, eu vou pegar a parte de cima. Vou usar os 4 dedos também como referência, mas também já tomando como base o que já foi cortado para poder ele ficar bem igualzinho. O meu cabelo na parte da frente é mais ou menos cortado em camadas, então nesse caso complica um pouquinho. O que é que eu faço? Eu deixo a parte que é cortada em camada para depois. Já no finalzinho vocês vão ver mais ou menos como é que eu faço. O resto do cabelo, que é tudo do mesmo comprimento, você junta ele todo e aí você dá uma analisada para ver se ele está todo no mesmo tamanho. Se ficar alguma pontinha mais ou a menos, você dá uma cortadinha. Agora você vai soltar a outra parte do cabelo que estava presa. Vai fazer a mesma coisa. Lembre sempre de continuar usando como referência os mesmos 4 dedos que você usou para cortar a primeira mecha. Mas nesse caso, como você já cortou um lado, é bom você dar uma verificada comparando um lado com o outro para ver se vai ficar a mesma coisa. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, a parte de cima do cabelo, né? Eu coloquei para trás para começar pela parte de baixo. Vou separar 2 mechas e vou começar cortando uma mecha e depois a outra. Você vai repetir o processo da mesma forma que você fez com o outro lado. E agora a parte do meu cabelo que é mais ou menos cortada em camadas. Se você não tem essas camadinhas cortadas ou não quer arriscar cortar, não tem problema. Fica mais fácil porque é tudo o mesmo comprimento. Mas se você é que nem eu, que tem esse cabelo meio cortado em camada na parte da frente, o que eu faço é o seguinte. Eu começo pela parte mais curta do cabelo, as 2 partes de cima. Dou uma medida para ver mais ou menos quanto que eu quero cortar, para que depois não fique muito curto e acabe ficando estranho. Então eu vejo que aquela parte eu quero mais ou menos na altura do queixo, um pouquinho mais embaixo. Dou uma cortada ali dos 2 lados. E aí depois o que eu vou fazer é, vou pegar essa parte, somente dessa parte que tá cortada em camada do cabelo, o resto do comprimento do cabelo você não toca. Vou enrolar e vou dar um corte na tesoura assim de cima para baixo, como mostra o vídeo, meio que deslizando, que é para manter esse efeito de camada. Feito isso, você praticamente terminou. Pega seu espelhinho, dá uma última checada na parte de trás para ver se não tem nenhuma ponta maior do que a outra, para ver que tá tudo certo. E aí, se você encontrar alguma coisa, cuidadosamente você corta essa partezinha que parece para você que não tá muito bem. Se for o caso de você não encontrar nada, pronto, o seu cabelo tá cortado e terminado. Eu não sou muito de secar o cabelo, eu não tenho muita paciência para secador de cabelo. Aqui em casa, basicamente, quem usa esse secador de cabelo é a Yuka, ou então quando tá no inverno muito frio. Mas quando eu corto o cabelo, eu gosto de dar uma secada, porque quando ele tá seco, você consegue ver mais as imperfeições, digamos assim, para ver se tá mais certinho ou não. E também para vocês verem o resultado final e poderem ver melhor como ficou o corte. Antes de secar o cabelo, eu sempre uso esse protetor térmico. Sempre não, mas sempre que eu lembro, eu gosto de usar esse protetor térmico, que protege os fios do calor do secador de cabelo, ou se você usa chapinha também serve e tudo mais. Pronto, finalizado. O cabelo agora tá seco. A última coisa que eu faço é passar só um reparador de pontas pra dar um brilhozinho também no cabelo. Depois de secar eu sempre gosto de passar. E é isso. O cabelo está pronto. Acabei de economizar pelo menos 50 euros.
Se é a primeira vez que você vai pegar na tesoura pra cortar seu cabelo, eu recomendo que você não comece com um corte assim, de um tamanho tão grande. Comece pelas pontinhas, cortando aos pouquinhos e tal, porque se der uma cagada você tem como consertar. Então assim, minha sugestão é que você não comece já drasticamente, a não ser que você seja realmente bem corajosa, mais corajosa do que eu, e aí vai fundo, corta, o cabelo é seu. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.